Boa tarde a todos vocês aqui reunidos para esse encontro fraterno de aprendizado, de estudo e de muita gratidão. Vamos iniciar, então, o nosso encontro com a prece inicial que será feita pela Elza Maria e o Palavras de Vida Eterna pela Regina. Bem-vindos. Vamos acalmando os nossos corações, agradecendo sempre por estarmos aqui. E aqueles que não estão, como dissemos hoje, todos em pensamento, em vibrações de amor, de tranquilidade, de paz. Que Deus possa estar conosco, nosso Pai, que Jesus, que nossos amigos da espiritualidade, que tanto esforço fazem para se dedicar aos nossos estudos, aos nossos caminhos, mostrando através de N situações como devemos prosseguir com fé, com aprendizado e com gratidão, vibrando pelo planeta, amor, amor em todos os lugares das pessoas que se sentem aflitas, que essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão precisando de carinho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá para o Palavras de Vida Eterna de hoje. Nas palavras, capítulo 96. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Tiago, versículo 5, parágrafo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos da censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pense no bem, quando não puderes falar nele. A semente muda renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Bem, mais uma vez, não são só das palavras que está falando aqui, né? Mas, enfim, o que eu sinto desse capítulo, né? Que as nossas palavras realmente possam ser sempre as melhores possíveis, né? Que elas possam abençoar a todos aqueles que convivem com a gente, né? E que a gente, mesmo muitas vezes a gente não está bem, a gente está sensível, está nervoso, está impaciente, tem tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? É difícil estar em equilíbrio o tempo inteiro, né? Mas se a gente não puder acrescentar nada de bom na vida do outro, que a gente se cale, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre esse parâmetro dentro da gente, né? A gente tem que ter sempre esse comando assim
estar alerta, né, com isso. Que a gente não magoe as pessoas mais do que muitas vezes a vida já está magoando a gente, né? Então, que a gente tenha cuidado no que a gente diz, cuidado realmente no que a gente faz, né? Muitas vezes a gente não fala, mas as nossas atitudes também, elas doem mais do que muitas palavras. E a gente, acima de tudo, para a gente conseguir isso, o que a gente precisa? Desse eterno aprendizado, né? Do que Cristo nos deixou, né? De sermos irmãos, de amar o próximo. Se a gente não se preenche de tudo isso, como é que as nossas palavras vão ser boas, né? Se dentro da gente está um vazio, a gente não tem amor, a gente não tem respeito, a gente... Então, acima de tudo, a gente tem que cultivar os melhores sentimentos internos, né? Para que realmente as nossas palavras reflitam o que vai dentro da gente, né? E as nossas palavras só vão ser boas quando a gente estiver preenchido de coisas boas, né? De bons sentimentos. Então, cada dia mais a gente tem que se preencher com o bem, né? Eliminar as nossas mazelas interiores, eliminar os nossos defeitos, os nossos vícios e nos preenchermos realmente do bem, do amor, da paz, da alegria, né? Perdoar sempre, né? Também é muito importante perdoar as pessoas, nos perdoar e melhorar, né? Nossos pensamentos, nossas atitudes, temos empatia com o outro, temos respeito com o outro. Acho que quando a gente conseguir estar mais preenchido, eu penso bem nisso, que quanto mais estivermos preenchidos de bons sentimentos, a gente realmente vai aprender a olhar para o outro de uma maneira mais humana, de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais divina, né? De uma maneira mais cristã, e não julgar, né? Porque aqui, como ele fala, né? Irmãos, né? Não vos queixes uns dos outros para não serem julgados, e realmente, né? A gente não pode ficar. Mesmo porque se queixar, quando a gente se queixa também, a gente está sendo, de certa forma, um tanto mimado, né? Porque é fácil a gente só se queixar e não ir à luta, né? Como dizem, não fazer a nossa parte e não botar tudo isso também que a gente está aqui buscando, nesse aprendizado do Evangelho, nesse aprendizado com Cristo. Não basta só ler, não basta só falar, a gente tem que colocar tudo isso em ação. E colocar em ação é movimentar, né? É um movimento para o bem. Né? E a gente realmente, se a gente está nesse movimento do bem, por que nós vamos julgar o outro? Né? Porque ele é tão falível quanto a gente, porque ele está nesse mesmo processo de reforma íntima, nesse mesmo processo de busca. Né? Então, nós realmente não temos ainda esse direito de estarmos julgando. Mas a gente tem um senso, né? Hoje, bem mais do que a gente já teve no passado, a gente tem um senso do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é. Né? E se a gente vê isso no outro, acho que as nossas palavras têm que ser de auxílio, de ajuda, de levantar a pessoa, de levar alguma coisa boa para ela, porque não adianta uma pessoa que está em sofrimento e você levar mais sofrimento, aí a gente não está sendo nada cristão. Né? A gente tem que levar uma palavra de carinho, uma palavra de um conselho, uma palavra de conforto, né? Então, que as nossas palavras realmente possam atingir o coração das pessoas, né? Assim como a gente gosta também, em muitos momentos, como a gente precisa também de uma palavra, né? Eu acho que uma palavra amiga, ela é sempre bem-vinda, né? Então, que a gente possa ter essa palavra amiga, que a gente possa olhar para o outro dessa forma, né? Dessa forma carinhosa, e sabendo que se ele está numa dificuldade, a gente também esteve ou estará também em algum momento da nossa caminhada, né? Então, que a gente seja bom, seja justo e siga sempre, né, os caminhos de Jesus, os ensinamentos, para que a gente possa realmente ser essa pessoa de uma boa palavra, essa pessoa que pode
fazer uma diferença na vida do outro. É isso, gente. Obrigada. Gente, às vezes com uma Obrigada, palavra você constrói ou você destrói, né, Regina? É Com verdade. uma palavra só, né? Com uma única palavra, exatamente. A gente tem que se policiar muito, né, em relação a isso, né? Eu me lembro que o papai havia tido um AVC, né? Aí foi um amigo dele visitá-lo. Aí ele ficou lá sentadinho, fazer um café, e ele dizia assim para o meu pai: Pois é, José, essa doença que você tem é muito perigosa. Ixi, a gente dura muito pouco. Quando nós Ai, temos um Jesus. derrame, olha, ou você fica coxo, ou você fica cego, ou, olha, Jesus. ele destruiu a doença do meu pai. Eu entrei assim no quarto e disse assim: Seu Antônio, pelo amor de Deus, o senhor tem que construir uma coisa boa dessa doença. O senhor não pode falar mal dela desse jeito. O senhor tem que falar bem. O senhor tem que falar que quem faz uma doença dessas fica ótimo, vai ter tempo para pensar mais, vai pensar mais bonito, vai começar a falar melhor, assim, que nem bebezinho. Depois a filha vai tratar, vai pôr a fraldinha, vai trocar, vai ser uma festa, seu Antônio, uma festa. Mas o senhor não pode falar dessa doença desse jeito. A doença vai ficar triste. E olha, uma doença triste, uma doença sem estar triste, alegre, já é uma doença. Imagine o senhor uma doença triste. Não pode deixar a doença triste. Aí ele ficou olhando assim para mim, eu acho que ele deve ter pensado, eu acho que a doente não é o seu José, o doente é a filha do seu José, que está meio maluca. Mas é assim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isto, a lição de hoje do Livro dos Espíritos é mais ou menos isso, né? É a inteligência e o instinto, né? Então, se você é uma pessoa inteligente, você vai saber que você não pode destruir a esperança do outro, né? E o seu José era tão manso, coitadinho, tão pacífico, que ele falava: Não, filha, isso não é nada, eu vou conseguir andar. Ah, isso, pai. E o outro pega e me fala que fica coxo. Não, não vai ficar coxo coisíssima nenhuma. Vai ficar ótimo. Vai ficar ótimo, vai ficar charmoso. Ixi, nossa. Então, é o cuidado, gente. Muito cuidado, né? Uma vez nós recebemos alguém veio aqui trazer um convite de casamento. E tinha uma pessoa aqui fazendo uma visita e disse assim para a pessoa: Ai, mas que bom que você vai se casar. Olha, hoje em dia casar não é fácil, viu? Eu conheço muitas pessoas que se casam depois de menos de um ano estão separadas. Eu falei, não pode ser. Aí eu falava, não, gente, isso é uma brincadeira que ela está fazendo, isso não existe. Imagina, casamento é maravilhoso, vai durar a vida eterna, assim. Vocês vão morrer e pela eternidade afora, vocês depois voltam juntos de novo. Vai ser uma delícia. Não, nunca. Aí eu fico pensando, né? Meu Deus do céu, que coisa, né? A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes você fala de uma forma tão infantilizada, né? Mas tão infantilizada, tão instintiva, aí que entra, é tão instintiva que você vai derrubar o outro, né? E eu me lembro muito dessa historinha do Chico, né? Que ele encontrou com alguém no caminho, e esse alguém lhe deu um grande abraço, e o Emmanuel, quando essa pessoa foi embora, disse: Chico, olha para trás, veja que quadro lindo. E aí ele vê aquela pessoa toda envolta em flores, em cores saudáveis, e muitas flores, e ele disse: é porque ela só fala coisas boas. Olha que bonito, né? Ao contrário de pessoas que, nossa,
como disseram ontem, né, Roberto? O seca-pimenteira, né? Então, cruz credo. Mas é isso, gente. Desculpa aí, eu entrei no meio aí, né, Regina? Desculpa. Imagina. Não, Obrigada, foi dona ótimo. Carmen. Acho que a Obrigada, Guadá dona quer Carmen. falar um pouco. Então, na lição, ele compara, né, o divino dono da palavra com uma preciosa lâmpada. E justamente logo em seguida fala que às vezes a palavra, esse dom da palavra que nos foi dado, ele acaba sendo jogado como lama, quando a gente joga em cima de chagas abertas, assim como a dona Carmen tinha falado. E é interessante como a palavra, independente do contexto, se é frase, se é um bom dia, se é um diálogo, se é uma poesia, ela pode chegar no momento certo, quando a pessoa está precisando ouvir. Mas temos que ter a consciência que... Hoje de manhã eu estava assistindo um filme, porque o Neto estava aqui, não sei se vocês vão lembrar desse filme, Bambi, onde o tambor começa a falar bobagem e a mãe dele repreende ele, e ele fala assim: o que teu pai te ensinou? Aí ele fala, que quando a gente não tem nada agradável a falar, é melhor não dizer nada. Então, é mais ou menos isso. Se a gente não puder construir, não puder falar alguma coisa boa para que a pessoa se sinta melhor ou opinar de alguma forma positiva, é muito melhor o silêncio, que aí pelo menos a gente erra menos. Eu acho que é por aí. Obrigada, Guadá. Oi, Marlene. Oi, boa tarde. Eu estava tentando ligar o microfone. Então, tudo isso lembra a cena do filme do Nosso Lar, né? Quando eu não lembro o personagem que que pede pro doutor lá, André Luiz. para André Luiz, encher a boca com água, né? Enquanto a boca estiver cheia de água, não terá oportunidade para falar nada mal de ninguém. Então, é o que a gente tem que fazer, né? Quando pensa em falar bobagem, enche a boca com água e segura até a água esquentar. É É isso isso. aí, Marlene. Obrigada, Marlene. Mais alguém quer tecer algum comentário dessa lição? Bem, então eu vou falar um pouquinho, porque, sabiamente, nós estamos também estudando o livro de Miramês, que se chama Horizonte da Fala, né? No grupo da Dona Carmen. E ali tem um capítulo, o capítulo 8, que fala muito bem por que falamos, né? Então, o primeiro trecho desse livro fala assim: a língua tem lugar de destaque no contexto educativo das criaturas. Não obstante, anseia por disciplina para ser instrumento de Deus na boca humana. Tá? Assemelha-se a perigosas lâminas quando desconhece o respeito e o entendimento. Todavia, essa mesma língua, ordenada pelo Evangelho, consegue maravilhas falando. Porque foi falando que Jesus anunciou na terra o seu ministério divino. O Cristo é o educador cósmico da palavra. Né? E aqui tem outros trechos interessantes nesse texto também aqui do Horizonte da Fala, e tem uma partezinha que fala assim: quanto mais as conversações girarem em moldes e cadências elevadas, mais bem-estar produzirão. Então, a todos nós foi nos dado essa maravilha que é o poder da fala, né? Da palavra em si. E a palavra aqui, a gente tem que pensar na palavra falada e na palavra escrita, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se fala, porque a fala, ela pode vir totalmente moldada em energia de luz, de paz, de amor, trazendo conforto, esperança, acolhimento, ou ela pode vir como uma lâmina cortante, né? Trazendo muita dor ao nosso próximo.
Então, que a gente tenha essa consciência do que nós temos de dom, que é a palavra, e como nós vamos usar essa palavra. Se optarmos pelo queixume nas 24 horas do dia, nós vamos ter motivos para reclamar o dia inteiro. Se nós preferirmos avaliar a situação que a gente vivencia, vendo luz, vendo aprendizado, entendendo que é aquilo que nós precisamos para esse momento, tendo uma fé robusta no Criador, a gente vai se sentir acolhida e confortável, porque a nossa fé nos dá sustentação, porque Jesus está conosco, nos guiando todo dia. Então, quando muitos de nós ganham esse poder da palavra, através da própria fala da escrita, que a gente pondere a todo momento, e tenha consciência que a nossa língua tem que ser disciplinada dentro dos ensinamentos de Jesus. E que tudo quanto cada um de nós faça, tenha que ter o toque do amor. Sempre, não importa qual situação você está vivenciando, de grande alegria, de grande tristeza, de muito trabalho braçal, não importa. O toque que diferencia qualquer atitude é a forma como você deposita a sua energia de amor. Seja numa repreenda ao filho, seja na escuta de um amigo, seja na sua oração diária, tudo precisa do amor, porque só ele constrói. Se você avança uma linha com muita raiva, com muito medo, se sentindo afrontada, você vai errar mais ainda. Então, você tem que se frear nesse momento. E aí cabe o silêncio, para que você use o que nós vamos ler mais tarde no Livro dos Espíritos, a inteligência. Instinto, inteligência e intuição. Para que a gente possa moldar esses 3 elementos da nossa vida. Porque uma vez falada, a marca foi feita. E eu acho que cada um de nós já passou por momentos assim, que se arrepende muito do que falou. Eu tenho momentos vários, que eu me arrependi muito do que eu falei. Mas não teve jeito, foi falada a palavra. Então, isso foi está sendo um grande aprendizado para mim hoje. Mesmo que quando a gente fale a verdade, ela tem que ser galgada no acolhimento. Porque todos nós temos que ter a verdade em nossa vida, mas ela tem que chegar de uma forma suave. Ela tem que chegar de uma forma que você consiga assimilar e não te desestruturar. Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente vivencia isso a todo momento. Porque nem sempre nós temos boas notícias a dar. Mas tem que saber como falar. Porque a esperança que a gente deixa no coração de um nosso cliente, de um nosso paciente, a esperança que alguém planta dentro de nós, quando nós estamos sentados do outro lado da mesa, é aquilo que vai te impulsionar a lutar. Então, cabe a nós termos ciência do que a palavra pode fazer em nossa vida e na vida de todos os nossos próximos. Que eu sempre digo, gente, quem é meu próximo? É toda aquela pessoa que não sou eu. Aquele que não sou eu é o meu próximo. Não importa se ele está aqui do meu lado ou está a quilômetros ou milhas. Então, que a gente tenha consciência desse dom da palavra. E eu recomendo para quem tem interesse que leia esse livro, Horizontes da Fala. É lindíssimo, belíssimo, e ele pontua a fala de várias formas, de uma intensidade e uma profundidade que eu nunca tinha pensado antes. Então, eu acho que é uma leitura que cabe a todos que querem aprender sobre a fala. Grandiosa. Depois eu ponho lá no grupo Florescer, tá, gente? Aqui nesse livro mês do Miramês, no final ele coloca assim: falamos porque falamos, porém, se falamos bem,
é porque já compreendemos o valor da palavra como música universal da vida. Falemos para aprimorar a fala e ajudar no entendimento das leis. Então, que a gente tenha muito agradecimento por ter esse poder da fala, esse dom divino conosco, e que saibamos usá-lo de forma muito apropriada em todas as situações. Falei demais. Vou só... Eu não ia falar, né? Ia ficar quietinho. Ontem, eu acabei postando no Florescer, no Cantinho, no Sons d'Alma, né? Uma historinha, né? Eu tava aqui em casa e veio... Eu fui encontrando as músicas e fui encontrando... E vinha uma historinha, né? Como se cada música contasse uma historinha. E aí, eu acho que acho que é o segundo vídeo, na realidade uma música, né? E ela faz parte de uma obra de um compositor alemão atual, Jo Blankenberg, e o nome da obra é Arquitetos de Cronos. E tem um trecho chamado Merak. Eu não sei porque esse trecho ele me chamou muito a atenção, o som, a melodia, e eu não sabia o que era Merak. E aí eu fui procurar e descobri que Merak, na realidade, é uma palavra de origem grega que se pronuncia Meraki, que significa doar de si, da sua alma, o melhor que você tem a todo momento em tudo que você faz. É doar com amor. E aí eu estava ouvindo a Joana falando e como falar, né? Então, como dar uma notícia, como se posicionar diante de uma situação. Então, se nós usarmos do amor que nós temos em nós da melhor forma possível, a gente vai conseguir imprimir através da palavra essas marcas que a Joana colocou, né? Então, falar com amor é como finaliza Miramês no texto dele. É quem está aprendendo, já aprendeu a falar bem, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, era isso que eu queria colocar, porque o aprendizado, né, que a gente vem desenvolver aqui nessa grande escola, nesse grande educandário, né, inclui, além das nossas ações, a forma como nós falamos. E, em última análise, a palavra, ela é o verbo, e o verbo cria, né? E aí, como nós somos convidados a aprender a sermos trabalhadores, né? E o somos, né? Trabalhadores da última hora, né? Ou quiçá de todas as horas, né? Aprendendo todo dia um pouco, para um dia alcançarmos a condição de co-criadores, né? Junto com as hierarquias maiores da espiritualidade, quando atingirmos a evolução
nos colocada como lei, nós teremos aprendido, primeiramente, com as pequenas coisas, aquelas coisas menores, para depois podermos fazer coisas maiores. Então, que coisa mais singela, que coisa mais simples e mais poderosa do que uma palavra? Às vezes a gente não tem a ideia do valor de um oi, bom dia, para alguém que às vezes não recebeu nada naquele dia. E o quanto isso plasma, cria, nutre e fortalece, porque a palavra é verbo. Obrigado, gente. Obrigada a você. Ou se não, boa noite. Ou se não, vai com Deus. Eu dizia, né? Sempre. Exatamente. É tão simples, né? Vai com Deus. Muito simples. E tem um poder imensurável, né? Aqui também no livro, gente, Palavra de Eterna, não, Horizonte da Fala. Aí ele tem um trecho que ele coloca assim: o ser humano está, por assim dizer, em uma faixa evolutiva que quanto mais picante, maldizente e luxurioso for o assunto, mais alegria ele sente, teimando em dizer que lhe serve como terapia. Está envolvido em tamanha forma de ilusão que perde muito tempo em debates sobre essa zona hipnótica de contradições da verdadeira moral. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma fase aqui nesse nosso planeta, infelizmente, né? E, ao mesmo tempo, um outro parágrafo ele coloca em forma de música. Assim como a música muda constantemente de vibrações para sentirmos a harmonia dos sons, a palavra bem posta na boca tem inúmeras oscilações. A oscilação do verbo, quando este é portador do amor com Jesus, acorda em quem ouve variadas gamas de sentimentos, que nos levam a maiores esperanças e a quem fala o prazer de dever cumprir. Então, a gente está de posse, né, de um elemento preciosíssimo que vai ser moldado conforme a nossa sintonia interior. Né? Então, é lindíssimo, essa lição é lindíssima. E o próprio primeiro texto de Tiago, né, nos coloca de uma forma bem clara, né, para que a gente não julgue ninguém. Porque com a mesma força que você julga alguém, você será julgado. Com a mesma força que você perdoar, você será perdoado. Então, é uma lição muito impactante, né? A gente ter essa consciência de não julgar, a de perdoar e de lembrar o poder da fala, que está na mão de todos nós aqui. Alguns não têm o poder da fala, porque lhe foi tirado desde o nascimento, né? Aqueles que não escutam e que são mudos, né? Mas a nós aqui foi dado esse poder da palavra. Olha a nossa responsabilidade de usar essa palavra. Que Deus abençoe nós e que nós tenhamos Jesus dentro do nosso coração para a gente trabalhar melhor a palavra. Eu preciso trabalhar muito a palavra, gente, porque eu já pisei tanto, já causei tanto, e estou aqui em aprendizado contínuo, me corrigindo, tentando me corrigir dia a dia. Ô, Joana, se fosse só você, estaria muito bom, Joana. Todas nós e todos nós temos que tomar muito cuidado mesmo. Nossa, Deus sabe a cada instante como a gente tem que medir as palavras antes de pronunciar, né? De se colocar no lugar do outro, né? Antes de passar uma palavra um pouco sem pensar, um pouco descontrolada, né? Mas todos, graças a Deus, esse aprendizado nosso é maravilhoso. E o Ramatiz realmente fora de série, né? Mas que ótimo que nós estamos nesse grupo. Eu ia falar uma coisa. Outro dia eu estava ouvindo lá a palestra do Luiz Armando,
E como as coisas aqui, os estudos vão se juntando, né, e se unindo numa coisa só. Ele fala mesmo daquele tempo que para quanto tempo demora para chegar na parte nominal, né? Muitas e muitas reencarnações, e quando você chega, né? Você pode também perder muito tempo ainda para assimilar como você vai usar isso, né? Então me veio assim, é como você está numa bicicleta, você sabe que ela vai andar, e você sabe que você pode correr com ela, mas você fica só em cima dela, sabe? Tentando o equilíbrio. Então, me veio isso na cabeça. E outra coisa que tinha um professor meu que falava, que a nossa fala, quem vai ouvir primeiro, ela vai entrar primeiro é na gente, porque os ouvidos estão muito perto da nossa boca. Então, a gente vai ferir o outro, mas a gente vai também se ferir. Porque é que nem a Joana falou, quem aqui já não falou e se arrependeu? Exatamente por isso, porque o primeiro que vai ser assim, levar em contato, né, o recebimento dessa palavra somos nós mesmos. Então, ok, gente, obrigada. Obrigada, Elzinha. Mais alguém queria falar? Ou a gente... Joana, só lembrando Paulo, né? A tudo dai graças, porque tudo concorre bem daqueles que amam a Deus. Poxa, se eu amo a Deus, eu não vou querer o mal do outro, né? É simples assim, né? É verdade. Dona Carmen, acho que nós podemos ler, então, se não ninguém mais fazer nenhuma colocação em relação às palavras de vida eterna. Hoje seria 73, 74, 75, que aí a gente completa a primeira parte, né? Finaliza a primeira parte do livro dos Espíritos. E vem complementar também a lição de hoje da palavra, né? Juntou tudo, né? Foi tão... É sequência. É sequência. Muito bem, então aqui no 73 ele diz assim, o instinto é independente da inteligência? E os espíritos respondem, precisamente porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por isso, por esse meio que todos os seres provêm às suas necessidades. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra? E eles respondem não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Gente, quantas vezes a gente fala, né? Quando nós vemos alguma pessoa fazendo alguma coisa assim, irracional, né? Nós dizemos, meu Deus, que instinto, né? Então, vem daqui, né? Um instinto que eu ainda estou com um pezinho no animal, estou não ainda completo, pleno no hominal, e eu muitas vezes me comporto como tal, porque eu ainda o tenho de mim. Uma vez o Roberto dizia assim para nós, né? Eu às vezes sinto o leão que tem dentro de mim. Eu falava assim para ele, pois é, vamos domar esse leão. Porque esse leão, muitas vezes, ele só ruge, né? Mas pelo menos ele já está usando a palavra de uma forma maravilhosa. Então, quantos nós temos ainda? Quantos leões temos dentro de nós? Milhares ainda, né? Quantas vezes a gente ainda tem vontade de ir lá e pegar no pescoço e massacrar e falar, mas você não está vendo que está errado, né? Mas nós já estamos no hominal, gente. Então, já imaginemos nós que coisa fantástica, que já aprendemos a andar só com as duas perninhas, né? As outras duas a gente está fazendo coisinhas, ó. A gente já usa para pegar coisas, para fazer coisas, né? Então, nós já estamos eretos, né? Como diz a Ismênia não, Irvênia Prada, nós temos muitos problemas de coluna, porque há poucos séculos estamos assim, na posição ereta, né? Há poucos.
Nós ficamos quantos séculos assim? Então, ainda a nossa coluna não se habituou, né? Então, vamos pensar nisso também, né? Aqui na 74, ele diz assim, é a 74, né? Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, quer dizer, precisar onde termina uma e começa a outra? Não, porque frequentemente eles se confundem, mas se pode muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Então, gente, quando vem aquele furor aqui de dentro, assim, que você tem vontade de blá, 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 aí vem a inteligência e diz, calma, minha filha, feche a boca. Olha, gente, que sucesso! E nós conseguimos fechar a boca, uau! Sem pôr água benta na boca, não precisa. Olha que sucesso! Aí você depois olha para você e diz assim, Carmen, parabéns, você é um sucesso. Você conseguiu. Então, gente, isso é demais, né? Eu acho isso, assim, um show. Agora, pior de tudo, quando você diz assim, agora já foi, é que eu tenho pavio curto. Gente, eu acho isso tão ridículo, mas tão ridículo. Quando a gente já anda com duas perninhas. A gente já está de pezinho, a gente está bonitinha, né? Já conseguimos ter tantas noções maravilhosas, né, de entendimento. E ainda a gente fala, eu tenho pavio curto, isso é ridículo. Não pode. Eu tenho que controlar meu pavio. Não, não posso. Eu estou num estágio que a gente não pode mais fazer isso, né? É você saber o autocontrole. Olha que lindo, né? Aqui no 75, ele pergunta: é exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumenta as faculdades intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem e ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca, porque a razão não é sempre um guia infalível, ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Gente, sensacional, né? Como nós ainda precisamos ter esta convivência com nós mesmos. Nós muitas vezes somos o outro. Então, nós ainda não aprendemos a nos resgatar. E quando eu aprendo a me resgatar, eu digo assim, já sou mocinha, então eu preciso ser educada, porque o espírito precisa se educar. Nós precisamos aprender a ter a inteligência espiritual para educar-nos. E quando nós nos educamos, nós trazemos à tona a nossa consciência plena. E aí a gente passa a se controlar mais. Olha que chique, gente. Isso não é chique? Eu acho isso demais, né? Um espírito educado é chique. É nobre, né? Quando você diz assim, gente, eu tinha vontade de falar alguma coisa assim, mas me contive. E até pensei numa coisa engraçada, pensei numa cena diferente, pensei no mar, pensei numa mata, pronto, desviei meu pensamento. Gente, isso é chique demais, né? Isso é muito lindo. E aqui Kardec faz uma observação bem no finalzinho. O instinto é uma inteligência rudimentar
que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. Isso aqui é maravilhoso, né, gente? Porque quando você delibera este ato, é porque você está com a consciência plena. Você já olhou para você e disse: isso é feio. Você não precisa fazer isso. Isso é muito feio. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres, olha aqui, gente, atenção. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Aí a gente volta para Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E tudo é pela honra do Senhor, porque eu amo e ele me ensina a viver melhor, né? Então, eu acho, gente, que o Livro dos Espíritos é um livro de educação, né? Espiritual, moral, ética moral, né? E que você aprende através dele a ser mais divino e assumir o teu humano, mas de uma forma íntegra, não de uma forma irracional, né? Então, tem uma frase que a gente ouve muito, que a gente muitas vezes até repete, que diz assim: ai, gente, desculpa, pisei de novo no tomate, ó, escorreguei. Mas também eu sou humano. É por isso mesmo que você não devia ter escorregado, né? Porque você é humano. Se você fosse um bichinho, você não teria essa consciência, né? Então, vamos prestar atenção quando a gente fala essa frase. Ai, desculpa, gente, é que eu sou humano. Você está assinando um atestado de incompetência, né? Porque o humano já deveria, então, estar um pouco mais racional, não irracional, né? É isso, gente. Alguma pergunta? Pelo amor de Deus, não, né? Tudo certo. Então, tá bom. Tá ótimo. Obrigada, dona Carmen. O Roberto responde qualquer dúvida, tá bom? Obrigada, hein? A senhora está brincando, hein? Olha o racional. Olha a palavra. Olha o leão. Olha a palavra. Olha a palavra, olha a palavra. Não, tudo bem. Eu gostei da lembrança dos leões, né? Gostei muito. Que uma vez eu falei para dona Carmen assim, eu disse assim: dona Carmen, tem momentos que parece que eu consigo me controlar, mas parece que eu estou rodeado por leões. Aí vem um que parece que eu fico com um chicotinho fazendo assim: vai para lá, vai para lá, vai para lá. Só que sempre tem um que rodeia e vem pula em cima de mim, quando eu vejo já foi. Mas o exercício é esse, é manter todo mundo controlado, né? E usar a palavra, usar o instinto e usar a inteligência de forma construtiva, né? É isso que a gente tá aprendendo, né, dona Carmen? Como... Desculpa, num trabalho de atendimento fraterno, você usa o chicotinho ou você diz assim: vem para minha turma, vem, vai. Eu uso a palavra, vem para minha turma. Eu já melhorei bastante. Olha que maravilha. Tô crescendo, né? Graças a Deus, né? Tenho que agradecer essa oportunidade. É mocinho já. Joana? Oi, Robert. Estou aqui. Alguém quer... Porque realmente a gente... com essa forma que a dona Carmen coloca para nós essas questões do Livro dos Espíritos e essa análise, né?
ficou tão claro porque muitas vezes se tem essa dúvida, né, sobre a inteligência, né, e sobre o instinto. Muitas vezes a gente tem essa tendência a menosprezar o instinto, né, quando na realidade ele tem a sua função, ele tem a sua utilidade, né, e muitas vezes nós o deixamos de lado. Acho que o grande quê da questão é você conseguir conciliar instinto e inteligência plena para agir e verbalizar de forma adequada, né? E aí, aproveitando esse momento em que a gente, de uma forma muito doce, muito fraterna, muito amiga, a gente aprendeu e vai continuar aprendendo com esses estudos, a gente expõe, né, as nossas também deficiências, né? Porque precisamos ainda controlá-las. Vamos nessa reunião fraterna entre o físico e o extracorpóreo, esses irmãos que nos amparam, nos orientam, riem conosco, no bom sentido, de que eles estão em aprendizado, ficam tristes conosco quando nós falhamos, mas sempre tenha a certeza, a esperança de que nós vamos galgar um passo a mais. E baseado nessa união, nesse amor, na importância da palavra que cria, que a Joana possa expressar as vibrações para o nosso mundo e a prece de encerramento desse encontro de fraternidade. Boa tarde a todos. A palavra é um abraço fraterno, é uma luz que adentra, quando a usamos adequadamente. A fala acolhe, a fala embala. Isto tudo, quando temos Jesus conosco, quando temos o amor brotando em nós, porque Ele constrói o tempo todo, constrói linhas, constrói coxas, constrói caminhos guiados pelo Mestre. A palavra, o verbo, é o caminho, a verdade. Que todos possamos modular nossa fala, os nossos gestos, o nosso sentir, com a boa nova de Jesus, para que possamos entender a magnitude de nossa vida terrena, nessa universidade que nos é dada, para trilharmos o caminho do bem. A palavra escrita, a palavra falada, muitos ensinamentos, quando temos o amor conosco. Ela não magoa, ela ampara, ela acolhe, ela dá força, ela dá luz, ela dá ternura, meiguice, ela dá uma sustentação, uma esperança, naqueles momentos onde a solitude nos pega. A palavra, ela se plasma na beleza da sua sintonia, do seu amor. Irmãos, use a sua palavra para o bem, para a paz, para a união. Que todos aqui presentes
possam sentir a palavra viva de Cristo dentro de si. Possam vibrar esse amor para todo o universo, para todo esse planeta Terra, tão carente, ávido de amor, ávido de luz, ávido de saúde espiritual, mental, física. Que todos, de mãos dadas, vibremos luz pelo nosso planeta, Terra, pela nossa nação brasileira, por nossos irmãos fraternos, em lutas internas, em lutas consigo mesmo, que tenham esperança, porque não estamos sós. Jesus nos guiando, nos fortalecendo. Tenha fé, a fé robusta, e a cura do Espírito virá, com uma leveza, que só a mão divina consegue trazer para nós. Que a palavra de hoje seja amor, perdão, bem, luz, caminhar sempre, prosseguir na evolução, pois a totalidade da vida é ser luz. É isto que o Cristo traçou para todos nós. Não tenhamos dúvida disso. Luz plena, amor pleno. Chegaremos lá. O exercício é árduo, contínuo, mas a leveza desse aprendizado é individual. Cada um fazendo por todos e ganhando para si a paz de Cristo. Mentalizamos, então, agora, cada um de nós, em nosso lar, uma luz lindíssima, nos envolvendo, nos trazendo a paz, o aquecimento interior, a força, a cura, nos entregando por completo ao Pai. Nos entregando a gratidão de aqui estarmos reunidos em seu nome. Gratidão a todos vocês que doaram do seu tempo, da sua bondade, do seu amor, para aqui estar, vibrando fraternalmente pela humanidade, vibrando para aqueles que nos veem à mente, amigos próximos, familiares, os doentes, os aflitos, os desamparados, que sintam a mão do Pai, sintam o manto de Maria, aquecendo em luz e amor. Uma boa tarde a todos. Que estejamos aqui na próxima semana, se assim o Pai nos permitir. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Senhor de bondade, agradeço a presença de todos vocês por compartilhar esse momento de luz e de amor. Graças a Deus. Obrigada, até a semana. Boa semana para todos. Obrigada. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Obrigada. Gratidão a todos.